Se algo se levantou contra você, presta atenção nisso agora, porque essa oração não é comum. Existe uma batalha acontecendo no mundo espiritual. E talvez você já sentiu isso: peso sem explicação, cansaço constante, coisas travadas, uma pressão que não passa. Mas hoje isso vai mudar, porque em nome de Jesus, tudo aquilo que se levantou contra você vai cair. E eu preciso que você faça uma coisa agora. Comente: eu creio. Que ore comigo até o final, porque essa oração vai entrar em guerra por você. Em nome de Jesus Cristo, nós entramos agora em um nível de autoridade espiritual que não pode ser ignorado, não pode ser bloqueado e não pode ser resistido pelas forças contrárias. Este não é apenas mais um momento de oração. Este é um posicionamento espiritual. Este é um alinhamento com o céu. Este é o início de uma resposta que já começou a se manifestar no mundo espiritual. Se alguém se levantou contra você, não foi por acaso. Existe uma batalha acontecendo. Existe uma resistência invisível, tentando impedir avanço, tentando gerar atraso, tentando trazer confusão, medo e desgaste. Mas hoje, em nome de Jesus, nós não apenas identificamos essa batalha, nós entramos nela com autoridade. Pai, neste exato momento, toda distração cai por terra, toda interferência espiritual é silenciada. Todo o peso que tentava impedir esta oração de fluir perde força agora, porque quando alguém decide se posicionar em oração, o céu responde e o inferno recua. Declaramos que este ambiente agora é consagrado ao Senhor. Este lugar não é comum. Este momento não é comum. A presença de Deus começa a preencher este espaço, e toda presença contrária perde legalidade agora. Em nome de Jesus, toda fortaleza espiritual começa a ser abalada. Toda estrutura invisível que foi levantada contra esta vida começa a tremer. Aquilo que parecia firme, aquilo que parecia resistente, aquilo que parecia impossível de mudar, começa a ceder agora pelo poder do nome de Jesus. Nós não oramos na nossa força. Nós não oramos baseados no que sentimos. Nós oramos baseados na autoridade que foi liberada sobre nós. Autoridade que vem da cruz, autoridade que vem do sangue de Jesus, autoridade que vence qualquer oposição espiritual. Se levantaram contra você? Então ouvirão agora uma resposta do céu. Pai, toda palavra contrária liberada contra esta vida, contra esta casa, contra este destino, seja cancelada agora. Toda sentença espiritual negativa perde efeito. Toda declaração de derrota é anulada, porque a última palavra vem do Senhor. Em nome de Jesus, toda porta que foi aberta para o mal é fechada agora. Toda brecha espiritual é selada. Todo acesso invisível que não vem de Deus é bloqueado imediatamente. Declaramos que o céu começa a se mover. Anjos são enviados. Respostas são liberadas. Caminhos começam a ser preparados. Porque quando há posicionamento, há reação espiritual. Pai, levanta agora um ambiente de guerra espiritual. Não uma guerra de medo, mas uma guerra de autoridade. Uma guerra de posicionamento. Uma guerra onde quem luta já sabe que a vitória está garantida. Onde havia silêncio, agora há voz. Onde havia fraqueza, agora há força. Onde havia dúvida, agora há convicção. Porque algo começa a mudar neste exato momento. Toda tentativa de intimidação espiritual perde poder agora. Toda voz que dizia "não vai dar certo" é silenciada. Toda sensação de bloqueio começa a ser quebrada. Declaramos que esta oração não será interrompida, não será atrasada, não será anulada, porque ela não nasce na terra, ela nasce no céu. E quando o céu inicia algo, nada pode impedir. Em nome de Jesus, nós declaramos que este é o começo de uma virada, uma mudança espiritual real, um novo tempo sendo estabelecido, não baseado no que foi, mas baseado no que Deus decidiu fazer a partir de agora. Se levantaram contra você, mas não permanecerão de pé, porque quando Deus entra na batalha, quem se levanta contra você, cai. Existem ataques que não aparecem aos olhos naturais,
mas são sentidos na mente, nas emoções, no ambiente, nas circunstâncias que parecem não fluir. E é exatamente contra isso que nos levantamos agora. Pai, neste momento, nós confrontamos todo ataque invisível que foi lançado contra esta vida. Toda seta espiritual direcionada contra a mente, contra o emocional, contra o físico, contra o destino, seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Toda opressão silenciosa perde força agora. Aquela pressão que ninguém vê, mas que pesa. Aquela sensação de cansaço sem explicação, de desânimo repentino, de bloqueio interno. Tudo isso está sendo quebrado agora. Em nome de Jesus, toda perturbação espiritual que tenta agir durante a noite é cancelada. Todo ataque que tenta roubar o sono, gerar inquietação, trazer pensamentos confusos ou pesadelos, perde autoridade agora. Declaramos que a mente desta pessoa está sendo guardada. Guardada pela paz de Deus. Guardada pela presença do Espírito Santo. Nenhuma confusão permanecerá. Nenhuma desordem mental continuará. Pai, toda a estratégia oculta do inimigo está sendo exposta agora. Tudo aquilo que estava escondido, operando em silêncio, tentando desgastar, tentando atrasar, tentando impedir avanço, está sendo revelado e neutralizado. Em nome de Jesus, nenhuma arma forjada prosperará. Pode ter sido preparada, pode ter sido direcionada, pode ter sido enviada, mas não vai prosperar, não vai funcionar, não vai atingir o propósito. Toda influência espiritual que entrou sem permissão agora está sendo expulsa. Todo o ambiente carregado está sendo limpo. Toda a atmosfera pesada está sendo transformada pela presença de Deus. Pai, nós declaramos cobertura espiritual agora. Cobre esta mente, cobre este coração, cobre esta casa, cobre este ambiente. Que o sangue de Jesus seja como um selo espiritual, impedindo qualquer acesso do mal. Toda brecha espiritual está sendo fechada agora. Toda porta aberta indevidamente está sendo selada. Não há mais espaço para interferência. Não há mais acesso para ataques. Em nome de Jesus, toda acusação espiritual perde poder. Toda voz que tenta gerar culpa, condenação ou confusão é silenciada agora. Porque esta vida não está debaixo de condenação, mas debaixo da graça. Pai, frustra agora cada plano invisível, desarma cada estratégia, cancela cada tentativa. Que tudo aquilo que foi preparado contra esta pessoa volte vazio, sem efeito, sem resultado. Declaramos que o ambiente espiritual está sendo transformado agora. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia tensão, agora há paz. Onde havia inquietação, agora há descanso. Todo ataque contra o descanso é cancelado. Todo ataque contra a paz é cancelado. Todo ataque contra a estabilidade emocional é cancelado. Pai, levanta agora um escudo espiritual ao redor desta vida. O escudo da fé está ativo. Todo dardo inflamado lançado pelo inimigo está sendo apagado agora. Declaramos que esta pessoa está protegida, está guardada, está coberta. Não há ataque que prevaleça contra alguém que está debaixo da proteção de Deus. E agora nós afirmamos com autoridade: todo ataque invisível foi identificado. Todo ataque invisível foi confrontado. Todo ataque invisível foi neutralizado, porque maior é aquele que está com você do que qualquer força que tentou se levantar contra você. E se algo se levantou, vai cair. Porque existem coisas que não começaram hoje, existem cargas que vêm de trás, palavras que foram liberadas no passado, situações que abriram portas, conexões que criaram laços invisíveis. E tudo isso, se não for tratado espiritualmente, continua influenciando o presente. Mas hoje, em nome de Jesus, nós não apenas oramos, nós rompemos. Pai, toda palavra de maldição que foi liberada contra esta vida perde força agora. Não importa quando foi dita, não importa quem falou, não importa em que circunstância aconteceu. Se não veio de Deus, não permanece. Toda sentença espiritual contrária é cancelada agora.
Toda declaração de derrota, de fracasso, de limitação, é anulada agora pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda herança espiritual negativa é interrompida. Todo ciclo que se repete, de dor, de perda, de atraso, de bloqueio, é quebrado agora. O que vinha acontecendo repetidamente não continuará mais. Pai, toda aliança espiritual que não vem do Senhor está sendo desfeita agora. Todo pacto invisível, consciente ou inconsciente, direto ou indireto, perde legalidade neste momento. Declaramos que o sangue de Jesus fala mais alto que qualquer maldição, mais alto que qualquer acusação, mais alto que qualquer ligação espiritual errada. Toda conexão com o passado que ainda prende esta vida começa a ser cortada agora. Laços emocionais, laços espirituais, vínculos invisíveis. Tudo aquilo que mantém esta pessoa conectada a ciclos de dor está sendo rompido. Pai, nós declaramos liberdade completa, liberdade na mente, liberdade nas emoções, liberdade no espírito. Toda repetição de sofrimento é interrompida agora. Toda situação que parecia um padrão inevitável perde força neste momento. O ciclo é quebrado, a sequência é interrompida, a continuidade é cancelada. Em nome de Jesus, todo direito legal do inimigo é removido. Se houve brecha, está sendo fechada. Se houve acesso, está sendo bloqueado. Se houve ligação, está sendo cortada. Pai, estabelece agora uma nova cobertura espiritual sobre esta vida. Uma cobertura de graça, uma cobertura de favor, uma cobertura de proteção divina. Onde havia maldição, agora há bênção. Onde havia perda, agora há restituição. Onde havia atraso, agora há avanço. Declaramos que esta vida entra agora em uma nova fase. Não baseada no passado, não limitada por experiências antigas, mas guiada pelo propósito de Deus. Toda palavra negativa que ainda ecoava na mente perde força agora. Toda lembrança que ainda causava dor começa a ser curada. Todo peso espiritual antigo está sendo removido. Pai, reescreve agora a história desta vida. Alinha o presente com o teu propósito. Redireciona o futuro segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, nenhum tipo de herança de dor continuará. Nenhum padrão de opressão continuará. Nenhuma repetição de derrota continuará. Toda corrente invisível está sendo quebrada agora. Todo jugo espiritual está sendo destruído agora. Toda prisão espiritual está sendo aberta agora. Pai, libera agora o teu favor sobrenatural. Um favor que quebra ciclos. Um favor que muda histórias. Um favor que abre caminhos onde antes não havia saída. Declaramos que esta vida está livre. Livre de laços antigos. Livre de alianças erradas. Livre de vínculos que não vêm de Deus. E agora, com autoridade, nós declaramos: as maldições foram quebradas, os laços foram cortados, os ciclos foram interrompidos, e tudo aquilo que se levantou contra você não terá continuidade, não terá força, não permanecerá, porque quando Deus decide libertar, ninguém pode prender novamente. Agora, nós não apenas continuamos nesta batalha, nós nos posicionamos para permanecermos firmes. Porque não basta vencer um ataque, é necessário permanecer protegido. Não basta romper, é necessário se revestir. E é exatamente isso que acontece agora. Pai, neste momento, nós nos revestimos da armadura completa de Deus. Não de forma simbólica, mas de forma espiritual, real, ativa e operante. Cada parte dessa armadura começa a ser estabelecida agora sobre esta vida. Colocamos agora o capacete da segurança, que a mente seja guardada, que os pensamentos sejam protegidos, que nenhuma ideia encontre espaço. Toda confusão mental está bloqueada, toda sobrecarga de pensamentos é reduzida. Toda influência negativa que tenta acessar a mente perde autoridade agora. Colocamos agora a couraça da justiça. Que o coração seja protegido, que as emoções sejam estabilizadas, que nenhuma acusação encontre permanência. Toda culpa excessiva, toda publicação, toda sensação de inadequação,
cai por terra agora, porque esta vida está coberta pela justiça de Cristo. Colocamos agora o cinto da verdade. Que toda mentira seja exposta, que todo engano seja desfeito, que toda perda espiritual seja corrigida. Nada permanecerá escondido, nada continuará mascarado. A verdade de Deus estabelece ordem, claro e direção. Calçamos agora os pés com o Evangelho da paz. Que os caminhos sejam guardados, que as decisões sejam direcionadas, que nenhuma armadilha tenha sucesso. Onde antes havia confusão para decidir, agora há direção. Onde havia insegurança, agora há firmeza. Cada passo começa a ser guiado por Deus. Levantamos agora o escudo da fé. Todo dardo inflamado, lançado contra esta vida, está sendo desligado agora. Toda tentativa de ataque é interceptada antes mesmo de atingir. A fé não é apenas sentimento. A fé é posicionamento. E agora existe um escudo ativo protegendo esta vida de qualquer investida espiritual. Tomamos agora a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não somos indefesos. Não somos vulneráveis. Estamos armados espiritualmente. Cada declaração liberada aqui não está vazia, é fornecido de autoridade, é sustentado pela verdade, é reconhecido no mundo espiritual. Pai, nós declaramos que esta vida está completamente coberta, protegido na entrada, protegida na saída, protegida no ambiente, protegida nas decisões, que nenhuma brecha permaneça aberta, que ponto nenhum vulnerável continua exposto. Toda a área que antes estava fragilizada agora está sendo fortalecida. Toda a área que antes estava aberta agora está sendo selada. Pai, estabelece agora um cerco espiritual ao redor desta casa, uma barreira de proteção, um limite espiritual que o inimigo não pode atravessar, que cada cômodo, cada espaço, cada ambiente esteja confortável pela sua presença. Que a luz de Deus funciona como uma barreira espiritual constante. Declaramos que nenhuma estratégia desbloqueará acesso. Não tente encontrar espaço. Nenhuma investida encontrará resultado. Pai, fortalece agora a fé desta pessoa. Fortaleza do interior. Fortalece a verdade. Fortalece a permanência. Que mesmo diante de pressão, esta vida permanecerá firme. Que mesmo diante dos desafios, não recue. Que mesmo diante dos ataques, continue de pé. Porque agora não há apenas defesa, há posicionamento. Declaramos com autoridade, esta vida está coberta, esta casa está protegida, este ambiente está salvo, nenhuma brecha, nenhum acesso, não há permissão. E se algo tentar se levantar novamente, não encontrar espaço, porque onde há armadura ativa, o ataque não prospera. Porque existem forças que não tentam apenas bloquear, elas tentam oprimir, tentam pressionar, tentam sufocar lentamente, criando um ambiente interno de medo, ansiedade e inquietação constante. E é exatamente contra isso que nos levantamos agora com autoridade. Pai, toda opressão espiritual que tenta se instalar sobre esta vida perde força neste momento. Aquela sensação de peso constante, aquela pressão que não tem explicação, aquele cansaço que não é apenas físico. Tudo isso está sendo confrontado agora pelo poder do nome de Jesus. Nós não aceitamos o espírito de medo, não aceitamos intimidação, não aceitamos a paralisação, porque está escrito que não recebemos espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E é isso que declaramos agora. Toda ansiedade que tenta dominar os pensamentos começa a perder força agora. Toda inquietação, toda agitação interna, toda sensação de que algo está errado o tempo todo, está sendo silenciada agora. Em nome de Jesus, toda opressão noturna é cancelada. Todo ataque durante o descanso é quebrado. Toda tentativa de roubo ou sono, de gerar perturbação, de causar medo durante a noite, perde autoridade imediatamente. Pai, visite agora este ambiente com a tua paz. Não uma paz superficial, mas uma paz profunda, que invade, que ocupa, que estabelece governo. Uma paz que não depende das situações, mas vem diretamente da tua presença. Toda presença espiritual ocupada, todo espírito de perturbação,
todo tipo de influência que tenta gerar tormento emocional, não tem mais espaço aqui. Não tem mais acesso. Não tem mais autorização. Declaramos que este ambiente pertence ao Senhor. Declaramos que esta mente pertence ao Senhor. Declaramos que este corpo pertence ao Senhor. Aquilo que pertence a Deus não pode ser dominado por forças fortes. Pai, toda sombra espiritual começa a desaparecer agora. Toda sensação de escuridão, toda carga emocional negativa, todo peso interno começa a ser removido. Libera agora leveza. Libera agora descanso, libera agora o rompimento, libera agora claramente. Que o ambiente espiritual seja completamente transformado. Onde havia opressão, entra liberdade. Onde havia medo, entra confiança. Onde havia tormento, entra descanso. Pai, quebra agora todo o ciclo de ataques repetitivos. Aquilo que vinha e voltava. Aquilo que parecia nunca acabar. Aquilo que dava a sensação de estar preso em um padrão. Tudo isso está sendo interrompido agora. Declaramos que esta vida não será dominada pelo medo. Não será controlado pela ansiedade. Não ficará paralisado pela opressão. O Espírito Santo governa agora esta mente. O Espírito Santo governa agora este ambiente. Pai, envolva agora esta pessoa com a tua presença. Como um abraço espiritual. Como uma cobertura constante, como uma proteção ativa. Que a luz de Deus entre em cada área onde havia escuridão. Que a presença do Senhor ocupe cada espaço onde havia vazio. Que a paz estabeleça domínio onde houvesse instabilidade. Declaramos com autoridade: nenhuma opressão permanecerá. Nenhum medo governará. Nenhuma ansiedade dominará. Porque a presença de Deus é maior. A paz de Deus é mais forte, o poder de Deus é superior. E tudo aquilo que tentei se levantar contra esta vida, não resistirá à presença do Senhor. Vai cair, vai perder força, vai desaparecer.